Bom, hoje eu estou aqui com o professor Nivaldo Castro, amigo de muitos anos. O professor está à frente do grupo de estudos do setor elétrico, lá no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estava me dizendo agora que é um grupo que já tem 22 anos, quer dizer, tem uma experiência larga nessa área do setor elétrico. Setor que sempre foi muito importante na economia brasileira. Eu me lembro que era um quarto da formação bruta de capital, ou seja, um quarto do investimento da economia brasileira. Setor que foi basicamente estatal, tanto a parte de geração como de transmissão como a distribuição, né? A gente tinha essas companhias estaduais de energia elétrica, todas distribuindo energia, tem as grandes companhias geradoras, né? Chesf, Eletronorte, Furnas, enfim. E também Furnas no transporte da energia, né? E hoje não, hoje a gente tem um setor basicamente privado ou tendência cada vez maior de privatização. E o consumidor ainda é um pouco perplexo diante disso, né? Porque está acostumado àqueles subsídios cruzados, né? Um consumidor subsidia o outro e agora a gente tende a ter cada vez mais preços livres, mais preços de mercado. Mas isso eu estou falando aqui, que é só um introito para a gente introduzir o tema. Professor, muito obrigado. Nós estávamos conversando exatamente, teve uma mudança de governo, né? Ministro novo e tal, e nada, no setor elétrico é o único que não tem tempestade, não tem não tem grandes novidades, quer dizer, tudo vai andando como... Por quê? Eu acho que primeiro, primeiro aqui é um prazer estar aqui com meu amigo Vidor, assim, uma pessoa que conhece muito economia, a gente sempre aprende, né? Isso é muito importante, né? E eu acho que você, de certa maneira, já adiantou isso, né? O setor elétrico no mundo e no Brasil, né? Ele se estruturou por grandes empresas verticalizadas, estatais, né? Porque naquele momento a necessidade de investimento era gigantesca e o único agente econômico com capacidade de fazer tanto investimento assim era o Estado, então são as empresas estatais, né? E esse processo começa a mudar nos anos 80 para 90, começa na Inglaterra, né? Assim, querendo trazer mais competição para o setor, né? Eu acho que isso é um processo que se inicia ali e que vem, vamos chamar assim, vento em popa, né? E o Brasil também é um monopólio natural, como se dizia, né? Isso. Até porque eu tinha ganhos de eficiência quando eu montava um monopólio natural, era estatal, né? E a tarifa era pelo custo. Uhum. Então, como não tinha competição, se entendia de que essas empresas com uma competência técnica muito grande, né? O caso começa lá com Paulo Afonso, uhum. que é a origem da Chesf, né? E nos anos 50 a industrialização, né? Com a urbanização, com a demanda de energia elétrica tão alta, né? Assim, rompendo os patamares de crescimento histórico, né? Aí entra o Estado firme e aqui no Brasil monta um sistema elétrico que é padrão mundial, assim, de eficiência, de qualidade. Porque, na verdade, a gente tem um continente, que o nosso país é um continente, integrado de norte a sul, leste a oeste. O pessoal diz, é como se fosse de Lisboa a Moscou, se fosse a Europa. É, né? muito comum a gente pegar aquela fotografia, né, da rede de transmissão do Brasil e plota em cima na Europa. É mais ou menos isso, né? Para você ver a dimensão. Isso traz uma vantagem técnica, porque a política energética brasileira priorizou aquilo que o Brasil tinha mais, que eram bacias fluviais, né? Nos outros países que não tem isso, tem carvão, bota carvão. Tem gás, bota gás. Aqui a gente, felizmente, é um país continental e tropical, com várias bacias, né? Então isso deu para o Brasil uma condição que hoje nós somos líderes em matriz energética renovável. Enquanto os outros países desenvolvidos, em especial, fazem esse esforço da transição energética, nós já estamos quilômetros à frente. O nosso problema é o contrário. Não, a gente tem que ter umas termoelétricas aí
para segurar, né? Porque controlar São Pedro, controlar né? São Pedro, o vento, o sol, né? Então isso é então isso de certa maneira ajuda a entender essa estabilidade que o setor elétrico tem, que são os recursos naturais, essa matriz que o Brasil construiu e esse sistema de transmissão de norte a sul que é do ponto de vista de engenharia elétrica uma coisa espetacular, né? Aí com o processo de liberalização que começa nos anos 90, inicialmente com a privatização das distribuidoras, né? E uma tentativa de você vender a geração e transmissão, que não foi para frente, até porque, dada essa dimensão continental, essa complexidade que o setor elétrico tinha, né, e o valor que esses ativos tinham, né, a privatização, no primeiro momento, fica na distribuição, né, que é uma área muito mais adequada para uma gestão empresarial, entende, mais eficiente, e destaca-se a criação da agência reguladora, que é a melhor agência reguladora de concessões públicas do Brasil, é a ANEEL, né, que estabelece metodologias, critérios, contratos muito seguros, que isso para um setor capital intensivo e longo prazo de maturação é fundamental que você tenha um marco regulatório consistente, fundamentado, que dê segurança para um investidor, né, estrangeiro, privado, nacional ou estrangeiro, poder investir volume muito grande e longo prazo de maturação. Então a ANEEL nos ajudou muito nesse processo de aqui não tem chuva nem tempestade. Esse é um ponto assim que nosso grupo frisa com muita ênfase, esse aspecto. O outro é que você criou um marco institucional, né, muito bem dividido, né, tudo estava dentro da Eletrobras, na realidade. Então peguei lá a parte de operação do sistema, levei para o ONS. Peguei a parte de planejamento, eu não levei no começo, né? Nos anos 90, não, vamos privatizar tudo. E aí deu o apagão de 2001, que não foi São Pedro, foi a perda da capacidade de planejamento, né, de um setor de dimensão continental. Tanto assim que no apagão tinha energia sobrando no sul e não tinha linha de transmissão para o sudeste. É um exemplo claro. Não, a Petrobras não pode investir mais, mas como? Né? Porque vai ser privatizada, deixa o planejamento, privatiza o planejamento. E num país emergente, em desenvolvimento, com essa heterogeneidade, de repente a demanda cresce 10%, depois cresce 2% e tal, você não tem planejamento, né? Em outros países europeus que a demanda não cresce, a população não cresce, nada cresce, está tudo arrumadinho, né? Não precisa de planejamento, tem grandes empresas. Aqui o Brasil precisava e precisou de tal modo que em 2004 você volta a ter o planejamento. Então, planejamento, operação, regulação, né? Entra ministro, sai ministro, o que ele pode trocar? O pessoal do Ministério, o presidente da EPE e alguns diretores. E o resto, nada, porque é tudo por mandato. Né? A Câmara de Comercialização, que cuida de todos os contratos, é tudo por mandato. Então isso dá uma estabilidade de tal ordem, com o planejamento, e minha economia não crescendo, mas eu tenho que olhar 10 anos à frente, 5 anos à frente, né? Eu tenho que ter planejamento de como, quando a economia vai crescer, aonde, e aí o planejamento faz esses estudos, junto com a ANS, vê as redes de transmissão, faz leilão. E os leilões se mostraram um instrumento de política energética dos mais eficientes que o Brasil já conseguiu montar num segmento de infraestrutura. Mas ele é tão eficiente que nós sempre vamos na Europa, né? Assim, a academia sempre tem esse salário indireto, né? De poder participar de congressos. O pessoal fica admirado como que nós conseguimos montar um modelo, né, de contratação de longo prazo, né, que é um sucesso total. Né? Nós vamos fazer agora um leilão, que deve contratar 2.000, 3.000 megawatts no máximo, porque a economia não está crescendo, etc. Né? Sabe quanto é que tem de oferta? 50.000 megawatts.
é 20 e poucos mil de solar, 20 e poucos mil de eólica. Quer dizer, eu tenho muito mais oferta do que demanda, então o sucesso está garantido. Então entra ministro, sai ministro. E por um preço que tende a diminuir, né? Cada vez mais por causa não só da competitividade, mas que o Brasil ele aproveita o desenvolvimento tecnológico que ocorre no resto do mundo, normalmente nos países, obviamente, desenvolvidos, né? Que eles, por conta dessa transição energética lá, que o principal fator da transição energética nos países desenvolvidos é a segurança energética. Cada vez mais a questão da energia é fundamental para o bem-estar, para o desenvolvimento, né? Imagina país frio se não tiver energia, né? País muito quente se não tiver energia, né? Então essa questão da transição energética, ela é muito importante para esses países direcionarem os seus recursos, né, de investimento para o desenvolvimento tecnológico de recursos naturais nacionais, né? Como eu estava citando para você anteriormente aqui, sol e vento é um produto genuinamente nacional. Todo mundo tem, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Aí você vai na Alemanha, a Alemanha é um país que tem a capacidade instalada de sol gigantesca, mas lá não tem sol. O consumo de filtro solar lá deve ser pouquíssimo, né? 5, 6 dias por ano tem muito sol. E eles plantaram por quê? Porque eles querem ter independência energética, né? E obviamente aí vem no bojo disso a descarbonização, mas que é é a azeitona da empada, né? Mas, professor, ainda temos aqui, por causa do nosso modelo muito baseado em grandes hidrelétricas, né? No passado a gente represava a água para uso exatamente em épocas que não havia tanta abundância de água. Então, áreas muito grandes, né? Serra da Mesa ali, aquele negócio enorme, Tucuruí, Lago Itaipu também, embora depois a gente explica aqui que Itaipu não represa água. Represa, mas não é de acumulação, ela usa a água que recebe. Ela é uma usina a fio d'água. Mas enfim, e isso gerou problemas na área social, que tem até um movimento dos atingidos por barragens, né? Quer dizer, pessoas que foram deslocadas dessas áreas que foram inundadas. Aqui no estado do Rio tem uma situação famosa, uma região que era próxima ao Vale do Café, e que as usinas da Light, quando foram feitas, umas cidades desapareceram, né? Tem até uma cidade histórica que desapareceu. Hoje isso não seria aceito. Então a gente tem, por exemplo, o problema do Rio Tapajós, né? Que poderia ter um potencial energético gigantesco. 10 mil megawatts, aproximadamente, seriam as usinas de lá? Com ampliação de mais de 2 anos de ampliação de capacidade. Eu toda vez que escrevo sobre isso, o pessoal de Santarém, né, aquela turma de Santarém, os seus colegas de lá também, caem de pau em cima de mim. Absurdo isso e tal. Certamente porque crime ambiental, certamente. Terras indígenas. Primeiro, certamente, porque eles nunca visitaram uma grande hidrelétrica. Né? Assim, a nossa posição, particularmente a minha, até dentro do meu grupo eu tenho pessoas que discordam, mas a minha posição, como um economista, é uma posição muito pragmática. Né? O Brasil vai precisar de energia, precisa de energia limpa, barata, renovável. Não existe nada melhor do que a hidrelétrica, ponto. O Brasil tem, a gente estudou muito essa questão na América Latina, fomos a El Salvador, lá tem uma usina com potencial gigantesco e tal, mas não pode ser construída. Por quê? Porque o país é pequeno. Agora, aqui o país dessa dimensão, você não aproveitar, assim, eu me lembro que eu fui visitar as hidrelétricas do Paulo Afonso. Eu sempre costumo falar assim para os meus alunos, olha, eu fui lá como um brasileiro e voltei como outro. Porque aquilo lá é uma coisa absolutamente espantosamente funcional, né? Você bota lá umas máquinas, represa uma água, aquilo vai gerar energia
para o resto da minha vida e de muita gente que está vindo. Não, e uma água gera numa, gera noutra, a água é reaproveitada. Em cascata, quer dizer, aí você pensa, pô, mas será que, né, que o Brasil tem mais de 1.000 usinas hidrelétricas de médio e grande porte? Tem tanto problema assim? Quer dizer, não tem problema. Então eu acho que é muito mais uma discussão assim, muito emocional, entende? Até assim, levando um pouco para a ciência política, né? Mais assim, ideológica. Não pode, mas não pode por quê? Não, mas por que não pode? Entende? Porque tem... Eu me lembro da construção de Belo Monte, né? Assim, aí teve lá uma associação que entrou na justiça, parou a obra há 6 meses. Você vê a importância dessa atividade econômica, que eram os produtores de peixes ornamentais para exportação. Quer dizer eu fico assim um pouco até assustado assim, né, dentro do pragmatismo que a ciência econômica nos induz e desenvolve essa vamos dizer assim, essa postura metodológica e científica. Eu fico um pouco admirado, né, com isso. E você olha os outros países, não fazem mais hidrelétrica porque já não tem. Então lá pode, aqui não pode. Aí não pode, você é obrigada a usar outras fontes nas quais você não tem uma cadeia produtiva já consolidada, você já não tem um conhecimento científico que é ímpar, né? E, então eu acho assim que possivelmente no futuro essas questões vão ser revistas. E às vezes você tem que recorrer até, por uma questão de segurança energética, para fontes que não são exatamente limpas, né? Isso. Mesmo o gás ele gera emissão de... Não você fala, não, mas você pode fazer isso com eólica e solar, né? Tem até grupos... ONGs internacionais, assim, com renome e tal, né, que tem fontes de financiamento, assim, bastante diversificadas e pouco conhecidas, assim, né, que argumentam, não, mas o Brasil, poxa, podia só energia solar, só eólica, isso resolve, né. Aí a gente sabe que não resolve, né. Na Europa resolve por quê? Porque é uma matriz predominantemente térmica. Então eu posso botar eólica solar, porque quando tiver algum problema, eu aciono. Aqui não, aqui eu não aciono. E aí eu tenho que construir usinas termoelétricas obrigatoriamente. O planejamento aqui no Brasil já tem consciência disso. Abre lâmpada eólica, abre lâmpada solar, abre lâmpada termoelétrica, para dar segurança de suprimento. E algumas usinas muito específicas, né, como a gente chama assim, que liga e desliga rápido, né, que você pode modular, né, porque de repente está muito sol, aí de repente, né, eu tive recentemente lá no ANS, lá, né, então eles têm lá uns painéis que acompanham isso, eles veem e falam, poxa, professor, energia eólica aqui é um problema, olha só, a gente previu isso e deu isso. Em compensação, olha aqui as termoelétricas, a gente previu ela gerar isso, tem que gerar isso para compensar. Ou seja, né, o nosso planejamento, felizmente, ele está muito atento a importância de você ter uma matriz diversificada. Eu chamaria assim até uma matriz harmônica, como uma grande orquestra, né, em que você tem que ter todas aquelas partes tocando para você ter uma harmonia, né? Não esquecendo que lá no fundo, ou seja, lá na frente, nós vamos ter que ter energia nuclear, né? Não só por uma questão de segurança, de suprimento e tal, mas porque para o Brasil pode ser uma grande possibilidade de desenvolvimento tecnológico em função de tudo que a gente já conseguiu construir a partir do acordo lá com a Alemanha, né? Hoje o Brasil tem exploração de urânio, tem prospecção de urânio, tem beneficiamento de urânio, desenvolveu uma tecnologia própria de enriquecimento de urânio. Só mais 2 países no mundo têm isso. O Brasil tem isso, né? Mas você está contando aí o Irã também, não? Não, o Irã tá fora desse esquema lá e tal, né? Mas então, os 2 países, Rússia e Estados Unidos? Certamente, Rússia, Estados Unidos e o Brasil, né? Índia e Paquistão não tem? Não, eles acabam importando
as fábricas que fazem o enriquecimento, entende? Certamente. Agora, o Brasil, qual é o problema do Brasil? A China enriquece urânio? Não, eu não tenho esse detalhe, posso até pesquisar, eu me foquei mais no caso do Brasil, onde, na nossa avaliação, a gente tem uma condição, né, de investir nessa tecnologia, primeiro porque a gente tem planejamento, então a gente pode colocar esse tipo de usina na matriz harmônica, porque ela funciona 11 meses sem parar, na base, entende? O custo... Pode ficar próximo ao centro de consumo? Pode, né? ficar próximo ao centro de consumo. Quer dizer, mas aí eu acho que é muito mais o aspecto tecnológico, né? Normalmente, quando você vai numa discussão, aí o pessoal lá mostra uma planilha. Não, mas essa eólica aqui é muito mais barata, a solar é muito mais barata, mas a planilha, com o tempo, ela muda, né? E a gente, um Brasil com a dimensão econômica, política, demográfica e tal, que econômico o Brasil tem, acho que a gente, talvez essa seja uma aposta do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, né? Eu cito um exemplo aqui, que um país que é muito querido, né, por todos nós, que é Portugal, né, que em 2009 tomou a decisão de fazer política pública para carro elétrico, veículo elétrico. E o primeiro ponto que ele tomou é o seguinte: construir uma rede de postos de carregamento que você vai do Faro à Viana do Castelo. E até 3, 4 anos atrás só tinha 500 carros, mas tinha uma rede e com base nessa rede ela criou regulação, criou empresa, criou cadeia produtiva, etc. Eu acho que essa visão um pouco, né, de desenvolvimento à frente, num programa de Estado, né, não é um programa de governo, e você pode fazer em função de que a gente tem hoje a EPE, que planeja para daqui a 5, para daqui a 10 e até 2050. Quer dizer, então você pode transformar o investimento em usinas nucleares como projetos estratégicos, como foi Belo Monte, como foi Giral e Santo Antônio, né? Então ele tem todo um tratamento especial do ponto de vista de análise, quando é que ele vai entrar, já tem o espaço dele entrar, e aí você forma essa grande orquestra, né, com todas as partes, dando uma matriz harmônica. Pois é, professor, a gente tem falado aqui, e geralmente o Brasil se habituou a grandes usinas geradoras de energia elétrica, linhas de transmissão fabulosas, e a gente tem um sistema essencialmente integrado, né, interligado, né? Hoje, acho que só a pobrezinha do estado de Roraima, né? Está fora, e estamos correndo para botar uma linha de transmissão para levar a linha para Boa Vista, porque dependendo da Venezuela, eles estão roubados. Mas, de norte a sul, de leste a oeste, hoje você tem esse sistema interligado. Aí surge uma velha discussão que a gente tinha, que é chamada energia distribuída, ou seja, você gera energia e consome ali na redondeza, não é isso? E isso basicamente é a partir do quê? Dos geradores, os painéis fotovoltaicos, em que você pode usar a sua própria energia. Você tem uma casa, uma fazenda, um edifício. Se tem um excedente, você joga na rede, o seu relógio anda ao contrário. Aí o pessoal disse assim: como é que vai ficar se todo mundo botar um painel em casa? Como é que vai ficar esse planejamento? Como é que vai ficar a empresa que distribui energia? Ela tem que montar lá uma rede, fiação, subestação, tem que montar toda e de repente ela não fatura, ela está ao contrário. Como é que ficou? Como é que vocês veem isso? Esse é um ponto-chave, né, Vidal? Você, como sempre, tocando nos pontos centrais, assim, né? Isso que a gente chama de geração distribuída, né, como você bem colocou. E isso... isso hoje é um... Não aqui, né, mas... Um 0, né? Mas lá na Europa já é expressivo, né? E teve muito na Alemanha, na Espanha, Itália, né?
nessa busca de gerar uma energia genuinamente nacional, né? Esse é um ponto, e inclusive no início a quantidade de subsídios que foi dada é uma coisa assim. Há dados assim de que no início na Alemanha aquela energia que você gerava e colocava na rede, eles pagavam 400 euros. Aqui de noite você puxava, você pagava 100 euros. Ou seja, um estímulo para todo mundo colocar painel fotovoltaico, geração distribuída. Então isso faz parte dessa transição energética, que a sua outra face é a transição tecnológica, né? E que a nova diretriz da União Europeia indica que você tem 3 grandes vetores, né? A descarbonização, que a gente sabe que é muito mais por questão de segurança energética, né? A digitalização, que a gente pode trocar isso à frente, e a descentralização. Então, isso que a geração distribuída, esse ponto que você muito bem colocou, faz parte desse vetor da transição tecnológica energética, que é a descentralização, né? E como você bem colocou, no passado, até o século XX, era um sistema unidirecional, geração, transmissão e distribuição. E agora, toda essa revolução tecnológica, ela está se voltando diretamente para a área de distribuição, nos grandes centros de consumo, justamente por isso, porque é onde eu tenho os tetos, né, onde eu tenho a carga, né, o consumo de energia está concentrado ali. Então, se eu boto painel fotovoltaico, eu já não preciso de tanta linha de transmissão, né, mas também não vou poder abrir mão totalmente, porque de repente eu tenho um problema na minha cidade, eu tenho que trazer de outra cidade, né? Não, e lembre-se que a gente não, como não conseguia armazenar vento, como dizia mas ainda, né? a presidente. Mas ela falou num sentido, claro, mas em breve as baterias vão ajudar muito esse processo. Mas antes disso, o que a gente tem? Então vamos voltar aqui para o Brasil. Então, nós vamos botar painel fotovoltaico em todo o lado. Nordeste inteiro. Primeiro você tem que ter teto. Segundo, você tem que ter dinheiro, né? E a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade muito heterogênea, né? Então, você tem que ter políticas públicas atentas a isso. A gente não tem essa coisa da Alemanha de você, quando recebe 400, quando paga 100. A gente ganha um crédito, mas é um crédito favorável a quem gera energia. Porque você recebe um crédito e que você vai poder usar essa energia no futuro. E como é ou abater de uma outra conta que você tenha dentro da mesma distribuidora. No fundo é isso. Eu tenho uma casa na serra, outra na praia. Isso, é uma conta gráfica, né? É uma conta gráfica, né? Mas o que isso provoca na rede de distribuição, né? A empresa de distribuição, ela continua com responsabilidades com relação à rede, né? E quando eu coloco um painel fotovoltaico na minha casa, né, o meu consumo cai. Consequentemente, o faturamento que eu pago para a distribuidora diminui. Então, ela perde mercado. Mas o custo da rede dela não diminui. E aí, num passo lá, que a gente chama um detalhe técnico, que é a revisão tarifária periódica, que a ANEEL, de 4 em 4 anos em médio, revê, né, como que está o seu mercado e tal, a ANEEL vai ver assim, o seu mercado caiu. Então, a sua tarifa agora da rede vai aumentar, porque o seu mercado caiu. Então, aí você tem um processo de um subsídio cruzado extremamente... Ou seja, quem está comprando vai pagar mais. Mas no fundo a gente pode chegar ao extremo de assim, o subsídio cruzado de quem não tem teto está pagando por quem tem teto. E aqui à medida que os painéis ficam mais baratos também, né, professor? Também. Porque hoje me disseram que o investimento demora 7, 10 anos para você... Menos, 6 anos. E as tarifas estão subindo. Quer dizer, por um lado os painéis estão baixando, por outro lado as tarifas estão subindo. Você hoje com 30 mil reais, você bota painel fotovoltaico na sua casa
e a sua tarifa de uns 400 cai para 60, 70 reais. Então, você faz uma projeção disso, você vê que você, em menos de 6, 7 anos, você está financiando. Mas como o Brasil não produz esses painéis, o BNDES não financia... Não, é um financiamento a 75%. A pesquisa que a ANEEL fez, 75% dos painéis fotovoltaicos instalados eram com financiamento próprio, autofinanciamento. E 90% do que eles colocaram eram engenheiros, é claro, né? Porque é uma coisinha assim deliciosa para o engenheiro. Fica brincando. Mas isso vai se difundir no Brasil e aí vai ter um impacto muito maior, né? Esse da tarifa, isso você resolve claramente, a ANEEL está estudando isso, já quer mudar, já abriu uma consulta pública para mudar essa regulação, de falar, não, a energia que você traz da rede, ela vale mais do que a que você coloca na rede. Então, você tem que pagar uma diferença aí, e não é nada... Então, você, em vez de fazer um retorno no investimento 6, 7 anos, vai fazer em 10, 12 anos. Mas, né, isso não é nada... Isso não vai impedir o crescimento e desenvolvimento da energia solar no Brasil. As empresas, a cadeia produtiva, a associação que trata disso bate muito, não, mas isso vai inibir essa indústria, é um absurdo, está no começo, mas não está no começo porque para o próximo leilão já ofereceu 20 mil megawatts. Mas aí são usinas maiores, né? Mas é a cadeia produtiva, né? É a cadeia produtiva, né? Então, nossa avaliação resolve. Um impacto muito interessante que vai ocorrer é sobre a distribuidora. Ela vai ter que ser uma operadora de rede. Porque hoje, como é que é? O ONS, Operador Nacional do Sistema, que é onde está assim, o nosso time, assim, top de linha, eu sou Barcelona, né? O nosso Barcelona no campeonato aqui da Champions League está lá, né? Está lá no ONS, que é o pessoal... Como eu sempre brinco com eles, a importância de vocês é porque vocês mantêm a luz acesa do Brasil, né? Não é pouco, né? Eles tratam de analisar todas as plantas, né, geradoras, as linhas de transmissão e trazem até ali, Cristo Redentor, lá em até cima. Ali, né? Aí dali tem aqui embaixo, a Light tem uma rede, né, uma subestação que baixa a tensão e distribui. A Light vai ter que montar, vai ser uma operadora de rede, não só mais uma distribuidora. Então isso implica numa revolução tecnológica muito grande. E aí vem uma questão que o nosso grupo assim está muito preocupado com isso, no bom sentido, né? E preocupação, problema, questão é o que a academia mais gosta, né? Assim, é que aí nos mobiliza, ajuda os nossos alunos a virarem mestres, doutores, né? É uma coisa muito instigante, eu acho que assim, a melhor coisa da universidade é isso, né? Que você tem liberdade de você estudar aquilo que você quer, e eu espero que isso nunca queiram tirar da universidade, né? Que eu acho que é muito importante. Que é a seguinte questão: como é que vai ser remunerado esse investimento para essa transição energética que vai impactar a distribuição, que vai impactar um monopólio natural que a distribuidora tem? Isso é uma questão. Nos outros países desenvolvidos, que a demanda não cresce, etc., tem muito capital, custo de capital custa isso, não, libera, deixa qualquer empresa entrar, etc., estimula a concorrência. A gente acha que no Brasil a gente corre um risco dessa concorrência prejudicar a eficiência e a responsabilidade que as distribuidoras têm. Então a gente está muito assim, abrindo uma linha de pesquisa de que talvez para essa transição energética o conceito de monopólio natural que garante uma remuneração para o investimento que as distribuidoras fazem, que são investimentos que são homologados e autorizados pela ANEEL, chamados investimentos prudentes, deva prevalecer e permanecer nesse processo de transição energética.
A gente não, eu acho que seria um risco muito grande, dado o fato, né, de que a gente é um país em desenvolvimento, que o custo do capital é muito caro, né? Se a gente abre isso para qualquer empresa entrar e etc., eu acho que a gente corre um risco. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma tese que a gente está começando a estudar agora, olhando o que está acontecendo no resto do mundo. Professor, a gente sabe que tem um mercado livre, né, que são os grandes consumidores, eles podem comprar energia não exatamente da distribuidora. Eu aqui não tem jeito, eu tenho que comprar da Light porque é ela só que eu sou um consumidor cativo, como chama. Mas eles estão baixando gradativamente esse degrau, né, de quem pode comprar no mercado. Agora mesmo vai ter uma redução. Quer dizer, também tem um limite para isso? Não, olha, ou eu um dia vou poder comprar energia? Não, você vai, isso não é problema. Isso acontece por exemplo, um país que a gente estuda muito, né, que é muito querido, volto a insistir, que é Portugal, né? Mas por que você estuda tanto Portugal? Porque, na realidade, Portugal é um grande laboratório. É pequeno, dá para... É pequeno, né? Eu me lembro, nós fizemos um evento lá em 2018. Aí chamamos lá o Hermes Chips da época, que é o operador nacional do sistema, né? E ele estava lá desesperado, lá assim, nervoso, mas fez umas... Não, porque aqui a eólica entrou e aí a gente agora não sabe o que é que acontece... 2008, aqui não tinha eólica no Brasil, né? Até me lembro que o doutor Hermes Chips falou, o quê? Vamos já começar a estudar, já se preparar, porque a eólica ia entrar aqui com Proinfa, né? Que começou lá com Proinfa, né? Então a gente analisa o caso especificamente de Portugal, aonde houve um processo de liberalização, aonde o consumidor ele pode escolher de quem ele compra. Na Espanha, para você ter uma ideia, que parece uma coisa de brincadeira, o consumidor pode mudar de comercializador a cada 15 minutos. A cada 15 minutos ele pode escolher uma comercializadora. Ah, não, aquela aqui está mais barata, essa aqui está mais barata, quer dizer... Deve ter algum maluco que fica assim o dia inteiro. Não, aí obviamente que já descobriram, né, equipamentos e softs que olha o teu perfil de demanda, a hora que você usa o ar-condicionado, que você vai para a cozinha, que você abre muito a geladeira, etc. E aí ele já mais ou menos calcula e ele vê quando tem um aumento de quem... Aí esse próprio software lá com equipamento já... Procura quem está mais barato. Ou seja, o que é? A eficiência energética que se procura e tal. Então, isso aqui vai chegar no Brasil. Aí o que vai acontecer com a Light? Ela vai ser uma distribuidora, como a gente chama, que vai cobrar pelo fio. Vai ser a tarifa fio. Mas, como eu falei agora há pouco, é uma tarifa fio, mas como eu estou num processo de descentralização, ela vai ter outras responsabilidades, então ela vai ter que fazer outros investimentos. Esses investimentos, na nossa avaliação, devem entrar na tarifa fio. Dentro dessa perspectiva de que o monopólio natural, para esse caso, no Brasil, ele é mais eficiente. Então, mas aí nós estamos falando de comercialização, de quem que eu vou comprar essa energia. Qual é o problema aqui no Brasil? Não é o problema, qual é a característica? Que é um mercado cativo, que são os consumidores residenciais, que hoje são abastecidos pela distribuidora. A distribuidora entra em leilão e previamente estimula qual é a sua projeção, qual é a sua estimativa de consumo para daqui a 4 e 6 anos, informa isso à a EPE junto com a ANEEL monta o edital do leilão e abre o leilão, como a gente chama, é um monopsônio, todo mundo vende para o governo, mas por trás do governo estão as distribuidoras que disseram quanto que elas precisam. E aí, quando o leilão ocorre e sai aquele preço e aquela fonte, é feito um contrato do vencedor com as distribuidoras que anotaram. Então, é o consumo residencial futuro que garante um contrato de 30 anos para o novo gerador. No que eu acabar com o mercado cativo, quem é que vai me dar esse contrato?
E esse contrato, ele é assim um núcleo duro do sucesso do nosso modelo de expansão, porque ele garante um contrato muito seguro, com uma garantia muito firme, que é o teu consumo. Você aqui com essas luzes acesas, você está pagando, né, para aquelas usinas que venderam energia em leilão há mais de 5 anos atrás, que a Light comprou, porque a Light viu que o vidor, né, ia começar a filmar vídeo aqui, ia botar um outro ar-condicionado, né, comprou mais um outro equipamento, mas não só você, mas a economia como a área de concessão como um todo. E aí ela junta isso e compra de quem? De um empreendedor, que é esse que ofereceu 50 mil megawatts para um leilão que vai ter 2, 3 mil. Por que tem tanta oferta? Porque esse contrato que sai é muito seguro. Mas, professor, também às vezes ela erra para mais e para menos, né? É melhor errar para mais do que para menos. Então aí a gente paga um pouco a mais, mas a gente não fica sem energia, né? Acho que é um ponto que, obviamente, sempre se faz referência e certamente já está na sua cabeça, pelo que eu lhe conheço, mas por que a tarifa de energia é tão cara? Né? Aqui a gente paga aqui, né? Por que é tão cara, né? Eu já expliquei que tem imposto para burro, mas... É isso. É o imposto em cargo, quase 50%. Né? Então a gente consegue fazer, a Light consegue firmar, a gente está fazendo a Light por causa do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor que está nos iluminando aqui, né? Ela faz esses contratos e compra na geração uma energia muito barata, mas quando você abre a tua conta, eu tenho geração, eu tenho distribuição. Mas eles agora especificam. Não, sempre isso aí. O consumidor agora vê o que é que ele está pagando. Isso, paga, mas aí quando você vai ver a parte de encargos e impostos, é uma coisa muito cara, né? E que é algo que é difícil de você mexer, né? Particularmente em função da crise fiscal que as unidades da federação estão enfrentando, né? Mas eu acho que é o segundo maior contribuição de ICMS nos estados. Primeiro são os combustíveis como um todo, o segundo é a energia elétrica. Certamente. O terceiro, telecomunicações. A energia Esses elétrica, três juntos tem estado que é 60% da arrecadação. acho que até mais, viu? E a energia elétrica, a gente até faz uma analogia lá com a Idade Média, dizendo que é o imposto do sal, né? Porque todo mundo usa o combustível, quem tem carro, né? O celular também usa, mas se você não paga, o cara corta. Aqui é difícil. E aí tem uma discussão, professor, que é a perda técnica e a perda comercial. O famoso gato, né? Como é que está isso no Brasil? Não, como é que está isso no Rio? Isso aqui é uma tragédia. É uma tragédia. Não, é um problema específico do Rio ou do Pará? Não, o Rio, como sempre, nessas situações críticas, né? ele é a melhor caricatura. Foi no Lava Jato, foi na coisa de petróleo e nessa de perda não técnica, que é o gato, que é o furto. 20% dos furtos estão na área de concessão da Light. Você acredita? 20%. Nós que moramos aqui no Rio, que somos atendidos pela Light, nós pagamos a mais 17%. É o subsídio cruzado do consumidor honesto, né, para os que furtam. Né? Porque a ANEEL, ciente de que é um problema não do setor elétrico, porque isso não é um problema do setor elétrico, né? Ela permite esse subsídio cruzado, mas ela estimula, ela dá uma trajetória de queda. Não, eu vou te permitir aqui esse 17%, mas você, em 4 anos, você vai ter que baixar. Agora eu te pergunto, como é que você consegue baixar com essa crise política que a gente passou, porque, né, e que quebrou as expectativas dos empresários, que aguçou a crise econômica e que tem hoje 13 milhões de pessoas desempregadas. E que aqui no Rio de Janeiro, né, acho que espelha assim, criticamente essa situação.
que é o poder das milícias e o poder do tráfico. Há pouco tempo aqui caíram 2 edifícios, numa área que tinha mais de 19 e que era feito por quadrilhas de milícia, que faz edifício e que puxa gato. Não, mas acho que a Light tinha rede lá. Não, pode ter rede, mas ter rede não significa que tem cobrança. Porque hoje a milícia, nós estamos acabando agora, eu estou fazendo a revisão final de um livro, de um projeto de pesquisa que nós fizemos dentro do programa de P&D da ANEEL, analisando o Rio de Janeiro e as características do Rio de Janeiro, procurando demonstrar, né, de que a metodologia de cálculo, né, do que é perda não técnica, que é uma coisa chamada índice de complexidade, não mais espelha esta realidade que o Rio tem e que o Brasil tem, que isso está aumentando, né, porque o desemprego, a crise, o aumento da violência, né, leva ao aumento das perdas não técnicas. Em áreas onde a milícia atua, ela sequestra equipes da Light para melhorar a qualidade, ou que os traficantes metralharam. As milícias cobram a energia consumida, uma taxa fixa, e a Light não consegue cobrar porque ela não consegue entrar nessas áreas. É um conceito que nós... O que pode acontecer é você cortar o fornecimento. Mas aí corta, já tem vários casos em que equipes da Light são sequestradas para religar. É o que nós chamamos, um conceito que nós conseguimos criar, que são áreas de sérias restrições operacionais, aonde o índice de complexidade da ANEEL vai analisar, não, aí tem violência, tem assassinato. Não, não tem. Porque a violência é latente. Né? Lembra o filme Tropa de Elite 1, que aí matava uma pessoa ali? Não, tira daqui, bota ali, é mais ou menos assim. Aonde você tem esse segundo poder, esse terceiro poder, essa coisa que é preocupante, né, para um país como o Brasil, né, ali não tem violência. E a equipe da Light não entra, entende? E a qualidade de serviço é baixo, e a ANEEL percebe essa qualidade e penaliza a distribuidora, mas ela não pode entrar ali. Ou seja, não é um problema do setor elétrico, são variáveis externas, entende? E que isso dificulta muito, né, a regulação sobre esse setor, de tal maneira que mais de 75% das distribuidoras de energia elétrica não conseguem atingir a meta da ANEEL para reduzir a perda não técnica. Ou seja, essa regulação não está conseguindo dar um estímulo. Então, aí nesse caso não é só um problema do Rio. Não é só um problema do Rio. Mas aqui, como eu volto a insistir, a caricatura é perfeita, assim, sabe? É perfeita. Né? Por exemplo, estados muito pobres no norte do país. Eu sei que Manaus tem um problema muito grave também de perda técnica, né? A Amazonas Energia, para ser privatizada, não só em função do passivo que ela tinha, mas também havia esse temor de que você não consegue... mas a gente avalia que uma gestão empresarial ali vai reduzir bastante. Em Manaus? Em Manaus, eu não sei, porque o grupo que ganhou o processo lá de licitação não tem muita, quer dizer, ou seja, experiência tem muito pouca experiência de distribuição. Mas nas outras distribuidoras do grupo Eletrobras... Alagoas é mais ou menos fácil, Piauí... Não, é fácil porque a gestão vai ser feita pela Energisa, pelo Grupo Equatorial, que tem experiência, que tem motivação, né? Em grande parte também essas empresas do Grupo Eletrobras, que já vinham com cenários que ia ser privatizada,
isso também gera uma grande desmotivação, né? E, de certa maneira, explica as perdas não técnicas ali. Mas a gente já tem dados de que já houve uma reversão nessas distribuidoras. Agora, em outras regiões, por exemplo, CPFL, tem lá a Piratininga, que o número de perda não técnica aumentou significativamente. Por quê? Por causa da crise. Entende? Porque você tem a favelização, né? Você tem muito desemprego, né? E com milícia ou sem milícia, né? As pessoas também ficam numa situação quase de desespero também, né? Então você tem um lado aí também social, né? O Rio de Janeiro não é diferente, porque inclusive a diferença aqui ainda é maior, porque quase que metade das perdas não técnicas ocorrem nessas áreas de sérias restrições operacionais. E a outra metade em áreas livres, como a gente chama, ou seja, classe média, etc. Quer dizer, você também tem uma cultura, assim... Ninguém sente vergonha de estar furtando energia, né? Vergonha... Ao contrário, descobri aqui um negócio aqui, rapaz... e tem ofertas aí, né? Bote aqui que eu reduzo o seu consumo, etc. Então é uma coisa também assim, muito de um individualismo, né? Muito, assim, que só sociologicamente você consegue explicar. O outro é pelo lado da violência, né? Da análise da ciência política, dessas questões mais, né? Então realmente o Rio é um estado fora de série. E perdas técnicas, aquela que a gente vai perdendo, gera energia e vai trazendo, quando chega na sua casa teve uma perda. Não, aí é dado pela física, né, pela engenharia, da qual eu sou pouco especialista nisso, mas que você bota na tarifa e isso Mas fácil. isso vem se reduzindo também, né? Vem se reduzindo pela melhoria dos equipamentos, pela digitalização, né? E você vai trocando, aí você troca por por equipamentos melhores, mais eficientes, né? Que a digitalização também vai impactar muito a distribuidora, né? E aí volta aquele ponto, mas como é que eu vou estimular esse investimento? Eu vou colocar esse investimento, que é uma inovação tecnológica, que a vida útil dele é mais curta, na base de remuneração da distribuidora, cujo manual lá indica que eu só posso amortizar em 30 anos. Então você percebe que vão ser necessárias inovações regulatórias no segmento de distribuição. Ele vai deixar de vender energia, porque o consumidor vai poder comprar próprio, o consumidor vai poder botar energia no seu teto, mas a responsabilidade dele como o gestor da rede de distribuição vai aumentar muito. E mais ainda quando eu colocar o carro elétrico. Olha que mundo em transformação que a gente está... O pessoal da indústria automobilística me diz que a gente, como é muito difícil hoje você ter uma rede, por exemplo, as distâncias aqui são enormes, né? Então você teria que ter postos de carregamento ao longo de estradas de 500 quilômetros, que torna muito difícil. Tá. Então o processo aqui vai se dar primeiro pelo carro híbrido, aquele em que você tem um motor elétrico e um motor a combustão, né? Ouvidor, a gente está estudando esse tema. Por quê? Porque já no ano passado, a ANEEL, através do seu programa de P&D, né, eu acho que é uma coisa também, outro diferencial do setor elétrico. Você viu que eu sou apaixonado pelo setor elétrico. Né? Eu fiz, para você ter uma ideia, eu fiz a minha dissertação de mestrado em 84 sobre o setor elétrico, e na banca estava o professor Dias Leite, recém-falecido, professor Carlos Lessa, né? E a professora Sulamise. Eu analisei essa transição do investimento privado, antes dos anos 50, para o investimento público, tentando entender por que houve esse movimento, né? E o que foi mais importante, que eu concluí que não foi nada ideológico, né? Foi uma coisa de escala, né?
o que é muito importante, né, no setor elétrico, você não vir com nenhuma tentativa de análise ideológica, né? Você tem um movimento pendular no setor que, ora, eu preciso do Estado, chama ele. Quando eu não preciso, eu não chamo ele. É o caso da Eletrobras. Precisei ela lá em 1960, 70, fez um trabalho maravilhoso. Eu preciso ela hoje. Os resultados dos leilões indicam que não. Uhum. Entende? Então, aí você é uma posição mais ou menos assim. Mas você acha que você faz uma Belo Monte sem Eletrobras? Mas a gente não vai ter mais Belo Monte, né? Pode ter ali na fronteira com a Bolívia. Mas ali é 3.000 mega, 3.500 mega, entende? Certamente para uma binacional eu vou precisar, né? Certamente para esses grandes projetos eu devo precisar. Para uma nuclear, eu vou precisar, entende? Porque o capital estrangeiro, o investimento estrangeiro que vier eu quero ter uma garantia que o Estado vai me dar, como a gente teve para Belo Monte, como teve para Giral, para Santo Antônio. Tinha que ter uma empresa estatal ali do lado para o investidor falar, opa, não, qualquer problema eu tenho um canal direto. Eu concordo. Para grandes projetos não há, mas o que a gente tem visto nos últimos leilões de geração e de transmissão não tem mais participação no consórcio de empresas estatais, ou federal ou estadual, o que significa que o modelo se consolidou sobre esse aspecto, né? Mas vamos voltar para o carro elétrico, então. Tá? Só para estava falando assim do programa de P&D da ANEEL. Quando foram feitos os primeiros contratos, né, da privatização, né, esse corpo técnico que o setor elétrico tem, que é de assim, exemplar, falou o seguinte, não, era bom a gente botar aqui uma cláusula aqui de que a empresa vai ter que botar aqui 0,4% da receita operacional líquida para investir em P&D. Né? Então a empresa forma um fundo, ela própria, e ela decide aonde ela coloca o dinheiro. Obviamente que no começo as empresas não tinham essa vocação, né? E que agora essa vocação está se acelerando por conta dessa revolução tecnológica em curso, né? E aí no ano esse programa tem feito investimentos, muitos projetos mais voltados para resolver problemas intragrupo, intraempresa, a gente chama projetos umbigo, né? Ela faz o projeto, depois tapa e não gera produto para o mercado, que é uma falha, né? Mas que é um processo de evolução. Então o programa de P&D da ANEEL, a área técnica lá, a superintendência afim, visualizou na mobilidade elétrica uma possibilidade, né, desses recursos serem canalizados, mas o projeto só vai ser autorizado se ele gerar novos produtos para o mercado. Ou seja, sai do setor elétrico, o setor elétrico está induzindo o desenvolvimento tecnológico em mobilidade elétrica, criando novos produtos, serviços, produtos tecnológicos. Então ela começou a fazer isso, e aí o nosso grupo, percebendo que isso ia ser um tema, a gente vem estudando esse setor há mais ou menos um ano, olhando a experiência internacional e etc, etc. A gente acha que carro híbrido já está fora. Mas por quê? Porque você falou, não, a gente tem grandes distâncias e tal. Você anda de carro quantos quilômetros por dia? Eu pouquíssimo, né? E a grande maioria do povo brasileiro anda muito pouco. Então, primeiro são postos de carregamento urbanos, né? E mesmo agora a EDP, junto com a BMW, numa iniciativa, né? Sempre o grupo EDP aqui no Brasil é um grupo assim, de ponta tecnologicamente, muito criativo, muito inovativo, colocou postos de carregamento em Rio-São Paulo. Então você pode ir para São Paulo e voltar de São Paulo num carro elétrico. Tem postos de carregamento que você para lá e carrega, porque cada vez mais a autonomia do carro elétrico vai aumentar. Hoje 200 quilômetros. Já tem de 300, entende? E a tendência é aumentar, porque aí a tecnologia nas baterias vai ser muito rápida. Então a gente acha que é mais de veículo elétrico, né, cada vez mais eficiente, e o veículo elétrico ele vai ter um papel muito grande na descentralização, porque a gente faz uma analogia do carro elétrico com o celular. Né?
O que mais vale no meu celular aqui? A bateria e a memória, né? Não, é isso aqui. São os aplicativos. O carro elétrico vai ter valor pelos aplicativos que eu colocar nele. Né? Ele vai ser meu carro elétrico, mas o que é que tem? Não, mas eu posso saber isso, saber. Hoje o que me interessa é o celular, é tudo isso que ele me oferece na mão. Né? É um pouco essa analogia que se pode fazer com relação ao veículo elétrico. Então tem uma fronteira de desenvolvimento tecnológico muito grande, que é a digitalização, a possibilidade da internet das coisas, indústria 4.4, quer dizer, o veículo elétrico vai ser perfeito para isso, mas ele precisa de uma rede de abastecimento, que são os postos de carregamento, que certamente no futuro aqui na sua garagem vão colocar, entende? Aí você chega do trabalho, ploft. Aí no que você colocou ali, na realidade você vai dar uma opção para a distribuidora de usar aquela energia que está no seu carro. É uma coisa de ficção científica, né? Então, né, de repente eu sou o fornecedor também, né? Também, não, lá em Portugal, aquela rede elétrica, nós acompanhamos esse processo e tal. Está com 500 carros ainda? Não, já está crescendo bastante lá. Para você ter uma ideia, lá, eles têm o operador nacional dos postos de carregamento. Então, você anda de Portugal sem nenhum problema, porque todos os postos têm uma padronização técnica. Na França, você não consegue ir de Biarritz a Grenoble. Você não consegue, porque em cada lugar tem uma coisa diferente. Lá em Portugal eu já tenho isso. E nós visitamos lá um centro de pesquisa que fica lá no Porto, agora numa instalação maravilhosa ali do lado do Palácio, do Parque da Cidade, ali no final da Avenida Boa Vista, ali é um parque maravilhoso e tal, né? Eles desenvolveram um software que quando você está andando, botou o carro lá para carregar, ele identifica quem é, de onde veio, para onde, como é que está a bateria. Quer dizer, ele te dá uma radiografia, ou seja, eu crio uma big data, né, que eu posso fazer o mundo com relação a isso. Quer dizer, a própria rede, né, vai dar, e ela vai dar essa informação mais importante para a distribuidora. E vai salvar a indústria automobilística, né? Porque... Não há a menor dúvida, não há a menor dúvida. Então, mas toda a cadeia, imagina a cadeia produtiva de autopeças, vai dar um cavalo de pau, porque o carro elétrico, ele precisa de muito menos peça do que um carro a combustão. Ele é mais limpo, ele não faz barulho, quer dizer, ele é o único ponto ainda, né, e que a gente acha de que é aí que vai ter um rápido desenvolvimento tecnológico, são das baterias, né? Porque tem modelos assim, porque você fala assim, eu estou na estrada e minha bateria baixou, o posto de carregamento tem que ser ultra rápido. E um posto de carregamento ultra rápido é caro, é mais caro, e ele desgasta a tua bateria, né? Ou seja, você tem alguns problemas técnicos, por exemplo, em alguns países, o sistema e a própria indústria, lá, a montadora, ela vende o carro elétrico e você aluga a bateria. Quando ela está baixa, ele sabe que está baixo, né? Porque isso vai estar em rede, digitalização, vai lá, troca a tua bateria. E aí você abre uma possibilidade para o setor elétrico da bateria de segunda vida. Você pega essas baterias e coloca na distribuidora e ela usa essa bateria, né, para nivelar a carga, para atender a carga na hora do pico da demanda. Vidor, nós estamos... Num período de grande revolução. Grande revolução tecnológica. Que beleza. Impressionante. Num setor que todo mundo diz, aquela coisa... Já vem de Thomas Alva Edison, já não vai mudar mais nada. E de repente vai dar um cavalo de pau. A sua conversa foi maravilhosa, a gente podia ficar aqui a noite toda. Olha, eu não tenho dúvida, ainda mais com a sua companhia aqui num lugar tão bonito aqui. O clima já melhorou, né? Já estamos no outono, a noite de outono. Eu agradeço muito essa possibilidade aqui, eu acho que para um grupo de pesquisa da universidade ter essa possibilidade, né,
de um diálogo tão qualificado, assim, com uma pessoa que entende, que sabe fazer perguntas, é um grande estímulo aqui para o nosso grupo, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente fica muito agradecido e caso você tenha interesse de conhecer mais sobre isso, lá no nosso site, que basta digitar GESEL, né, no grupo, no Google, né, Grupo de Estudo do Setor Elétrico, a gente tem todos os nossos livros. Nós vamos botar embaixo direitinho. Todos os nossos livros, artigos, a gente tem 2 colunas no canal Energia e no broadcast, semanalmente a gente escreve, sempre com esses assuntos assim, palpitantes, em função até desse momento tão dinâmico e complexo que o setor elétrico brasileiro passa no mundo e obviamente no Brasil. Gente, eu aprendi muito, acho que vocês também, então vamos degustar isso. Até o próximo domingo.